direitinho e o significado de tudo que nós celebramos, eu quero que vocês aprendam uma coisa. Esta celebração de hoje é uma continuação da celebração de ontem. Quem esteve na celebração de ontem, se tiver percebido, notou que no final da celebração o padre não deu a bênção final. Por que o padre não deu a bênção final? Porque a missa não tinha terminado. A missa que começou ontem, ela só vai terminar amanhã, quando o padre der a bênção final. Amanhã também a missa começará sem que o padre invoque a Santíssima Trindade, porque a missa de amanhã é a conclusão do Tríduo Pascal, a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa e o Sábado Santo. Portanto, nós estamos hoje na segunda parte do Tríduo Pascal. Hoje não é uma missa. Hoje nós teremos uma celebração que possui 3 partes. A primeira parte, que é a celebração da palavra, o que nós estamos fazendo agora, com a proclamação da paixão de Cristo e a morte de Cristo. A segunda parte, que será a adoração da Santa Cruz. E a terceira parte, que será a Santa Comunhão. A Eucaristia que nós vamos comemorar hoje foi consagrada ontem, na missa de ontem. Porque nesse período entre a Quinta-feira Santa e o término do Sábado Santo, na Igreja Católica Apostólica Romana não se celebra nenhum sacramento, porque a Igreja entende que até a hora da proclamação da ressurreição de Jesus, nós estamos com Jesus, hoje na cruz e depois no túmulo com Jesus. Só a partir da proclamação da ressurreição de Jesus, no Sábado Santo, na Vigília Pascal, é que nós estamos novamente liberados para a celebração dos sacramentos. Aqui é uma pequena explicação litúrgica para que a gente vá aprendendo pouco a pouco o significado daquilo que nós celebramos. Então hoje nós celebramos a paixão e morte de Jesus Cristo. E nós ouvimos todos os anos essas leituras. E hoje à tarde, no momento de oração, me veio no coração como a Igreja tem zelo por nós. Porque todos os anos a gente pode até dizer assim: é a mesma história, Pablo? É sim, a mesma história. E por que a Igreja faz isso todos os anos? Para que a gente não esqueça do que aconteceu com Jesus. Daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, daqui a 100.000 anos, se o mundo não tivesse acabado, essa mesma história, esta mesma celebração será feita, será contada, para que a gente não esqueça o que aconteceu com Jesus. E para que não nos esqueçamos do que Jesus fez por nós. Por isso, a segunda palavra que me vinha no coração hoje é a palavra gratidão. Hoje é o dia da gratidão. Nós deveríamos ter dentro do coração o sentimento da gratidão. Gratidão a quem? A Jesus, a Deus. Gratidão pelo quê? Por aquela cruz.
pelo que ele viveu naquela cruz, pelo sangue que ele derramou naquela cruz. Porque se nós podemos ser salvos, é por causa do sangue que Jesus derramou na cruz. Jesus era inocente. Jesus não tinha pecado nenhum. Jesus não tinha erro nenhum. Jesus era perfeito. A palavra diz que ele foi em tudo semelhante a nós, menos numa coisa. No quê? No pecado. Então Jesus não conheceu o pecado. Jesus não sabia o que era o pecado. Mas ele assumiu a condição de pecador. Ele assumiu os nossos pecados. E por nós, ele morreu pregado na cruz. Diga obrigado, Jesus. Olha, meus irmãos. Sabe quem é que deveria estar naquela cruz? Ou pelo menos quem era que merecia estar naquela cruz? Talvez você pense assim: o meu marido, a minha mulher, o meu pai, a minha mãe, o meu colega de trabalho, o meu vizinho, o meu filho. Não! Sabe quem era que merecia estar pregado naquela cruz? Responda: eu. Bata no peito e diga: eu mesmo. Nós mereceríamos estar pregado na cruz. Os pecados que Jesus assumiu na cruz não eram dele, eram nossos pecados. O sofrimento de Jesus. E olha, meus irmãos, o que diz para nós a profecia de Isaías. Quando hoje nós celebramos a paixão de Cristo, e a paixão de Cristo é uma das histórias que mais foi interpretada até hoje no mundo inteiro. Grandes produções cinematográficas, televisivas, teatrais, e a gente às vezes assiste e não tem como se comover. Claro que a gente se comove, mas o que nós assistimos é uma encenação, é um teatro, é um cinema. Mas o que aconteceu com Jesus foi real, foi verdadeiro. E o profeta Isaías, mais ou menos 1.600 anos antes de Jesus nascer, já tinha profetizado o que ia acontecer com Jesus. E o profeta Isaías descreve o estado em que ficaria Jesus naquele dia, naqueles dias de sofrimento. E o profeta Isaías diz que ele ia ficar tão desfigurado, que se tornaria um ser desprezível. E o profeta Isaías lembra, inclusive, um costume do povo judeu, que era o de tapar o rosto quando via pessoas desfiguradas. Toda vez que um judeu via, por exemplo, um leproso, o judeu fechava a cara, tapava o rosto, para não olhar para as lepras daquele leproso. A mesma coisa eles iam fazer com Jesus. Tão chagado, tão ferido estaria Jesus. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais.
homem coberto de dores, cheio de sofrimento, passando por ele, tapava-nos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. Foi assim que ficou Jesus naqueles dias. Foi assim que deixaram Jesus. Meus irmãos, os romanos, a polícia romana, vamos dizer assim, a guarda romana, os soldados romanos, eles eram especialistas em torturar criminosos. E tudo que eles faziam com os criminosos, os condenados, eles fizeram com Jesus, que não era criminoso. A mesma crueldade que eles usavam com os criminosos, com os que eram condenados, eles usaram com Jesus. E veja bem, meus irmãos, eles tinham, os romanos tinham, vamos dizer numa linguagem simples para todo mundo entender, eles tinham uma espécie de chicote, tiras de couro, mas não se fosse só as tiras de couro. Sabe o que é que tinha na ponta daquelas tiras de couro? Lâminas cortantes de aço. Não era só um chicote de tiras de couro. Era um chicote de tiras de couro, e na ponta de cada tira tinha no mínimo 3 ou 4 pedaços, mais ou menos de 5 centímetros, de um material cortante de lâmina. E foram com esses chicotes que eles bateram em Jesus. Cada chicotada que Jesus recebeu, pedaços da carne de Jesus esvoaçavam por tudo quanto era lugar. Esvoaçavam pedaços da carne de Jesus. Tamanho era a crueldade. Crueldade sem limite. Jesus provavelmente era um homem grande e um homem forte, porque muitos que eram submetidos àquele castigo morriam antes de serem crucificados. Mas Jesus resistiu. Como se não bastasse, eles teciam uma coroa de espinhos. Ainda hoje, nos lados lá de Israel, é possível encontrar os espinhos iguais aos que eles fizeram à coroa de Jesus. E eles não colocaram aquela coroa como a gente vê na imagem do crucifixo, que é apenas rodeando aqui, como se fosse um lenço amarrado na cabeça de Jesus. Não, eles fizeram uma coroa mesmo, e eles cravaram aquela coroa na cabeça de Jesus. Espinhos de provavelmente até 8, 9 ou 10 centímetros foram enfiados na cabeça de Jesus. Olha a crueldade. Depois pegaram uma madeira pesada, depois de todo esse sofrimento, pegaram uma madeira pesada. E aqui outra coisa para a gente aprender: Jesus não saiu carregando uma cruz na rua, não. Era uma madeira, o braço da cruz, grande, pesado, do tamanho que desse para pregar as mãos. E ali Jesus carregou aquela madeira. A outra ficava lá, esperando o condenado chegar. Aí lá era que eles juntavam as duas e formavam uma cruz. Por isso a cruz era o sinônimo da maldição. Porque até chegar na cruz o sofrimento era grande demais. E os romanos, que tinham um certo conhecimento da
anatomia humana, eles sabiam as partes do corpo humano mais doloridas, mais sensíveis. Por sinal, os pulsos, o encontro dos nervos, e era ali que eles cravavam os pregos. A gente, às vezes, você já deve ter passado por isso. A gente, às vezes, bate assim o cotovelo numa coisa, dá um tremor na gente, não é? Pois esta sensaçãozinha que a gente sente, bem rapidinha, que logo passa, Jesus sentiu, foi com pregos batendo entre os nervos dele, por horas e horas e horas. Quantas vezes naquela cruz Jesus deve ter desmaiado de dor, porque eram nos pés e eram nos punhos, ou então nas mãos e amarravam os punhos. Há essa dúvida se foi nas mãos ou nos punhos. Pode ter sido nas mãos e os punhos amarrados, porque se pregasse só nas mãos, o corpo caía. Foi assim que trataram Jesus. Foi esse o sofrimento de Jesus. Isso o sofrimento físico e o sofrimento da humilhação. Do abandono, do sentir-se sozinho, traído não só por Judas. É interessante porque a gente fala muito do Judas, o traidor, mas não foi só o Judas que traiu Jesus, não foi. Os outros discípulos também traíram Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus tinha dito: olha, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E dito e feito. E Pedro era um dos mais próximos a Jesus. Dos 12, só João, o mais jovem, ficou com a mãe de Jesus ao pé da cruz. Ele não encontrou ali nenhum dos amigos. Todos o abandonaram, todos o desprezaram, todos lhe negaram na hora em que ele mais precisou. Ele ficou entregue à própria sorte. E imagine, meus irmãos, tendo ele a certeza de que nenhum mal tinha feito, tendo ele a certeza de que não merecia passar por aquilo, mas ao mesmo tempo tendo no coração amor por todos nós e cumprindo a sua missão e levando até o fim a sua missão por amor a nós, até o momento em que tudo se consuma e ali ele entrega de vez e plenamente a sua vida por amor a nós. A expressão tudo está consumado significa dizer: tudo terminou, tudo que eu tinha para fazer eu fiz, tudo que eu tinha para dar eu dei. E dei a quem? A humanidade, a nós. Diga assim: Jesus, eu não mereço tanto amor, por isso eu te agradeço por tanto amor. Mas, meus irmãos, quando nós estávamos proclamando a paixão de Cristo, tem uma parte em que vocês leram algumas partes, e talvez a gente leia e nem se dê conta do que está lendo. Aquele povo pedia a condenação de Jesus. Crucificam-o, troquem ele por um malfeitor.
Pilatos até nem queria matar Jesus. Pilatos não encontrou em Jesus culpa alguma, até porque ele não tinha. Pilatos não tinha raiva de Jesus. Pilatos não odiava Jesus. A gente vê pela narrativa que Pilatos quer salvar Jesus. Que Pilatos diz: olha, eu não encontrei culpa nenhuma nele. Apresenta Jesus ao povo e diz: olha, levem vocês e condenem, porque eu não tenho por que condená-lo. Mas eles gritavam cada vez mais, pedindo a condenação de Jesus. Aí quando a gente lê isto na Sexta-feira Santa, talvez a gente pare e pense assim: que povo cruel, o povo do tempo de Jesus, que povo infame, miserável, desumano. Meus irmãos, é verdade, eles foram mesmo tudo isso. Mas aí eu pergunto a nós hoje aqui, com muita simplicidade e com muita humildade, duas coisas. Se nós estivéssemos lá, nós não teríamos pedido a mesma coisa? Se fosse hoje, nós não pediríamos a mesma coisa? E a terceira pergunta: e nós não condenamos Jesus todos os dias também não? Será que nós, mesmo hoje, sabendo de toda essa história, porque eles não sabiam, eles não tinham certeza de quem era Jesus, eles têm menos culpa do que nós, porque eles não sabiam mesmo quem era Jesus, eles ainda não tinham a certeza de quem era Jesus, mas nós hoje temos, hoje nós sabemos quem é Jesus. Mas será que hoje nós damos a Jesus o valor que Ele merece? Nós somos fiéis a Ele como Ele é fiel a nós? Nós valorizamos e respeitamos Jesus como Ele merece ser valorizado e respeitado? Nós vivemos num mundo onde ainda se proclama muito a palavra de Deus, num país onde a maioria do povo ainda diz que é cristão, católico. Mas será que nós agimos como cristãos? Será que nós agimos respeitando Jesus, respeitando a palavra dele? Será que nós aprendemos com Jesus a lição do amor, a lição do perdão, a lição da misericórdia? Ou será que nós, não mais gritando, crucifica-o, mas pelo nosso comportamento, pelo nosso modo de viver, nós hoje ainda não continuamos condenando Jesus à morte, matando Jesus na nossa vida e na vida dos outros, matando Jesus no nosso comportamento, pelas nossas palavras, pelos nossos sentimentos, pela prática da nossa vida, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. É bom na Sexta-feira Santa a gente parar para pensar nisso. A única maneira de crucificar Jesus não é somente na cruz. Nós crucificamos Jesus, nós condenamos e matamos Jesus pelo nosso modo de viver. Quando nós somos frios, indiferentes à palavra dele, quando nós somos desobedientes ao que ele nos ensina, quando nós não temos compromisso com ele, quando nós não temos respeito por ele. Ah, Padre, mas o que é mesmo ter respeito por Jesus? Ter respeito por Jesus é ter uma vida que seja iluminada pela palavra dele. Ter respeito por Jesus não é só eu chamar Jesus de Senhor, não é só eu me ajoelhar diante dele, não é só eu falar o nome dele, mas é eu viver como ele viveu, é eu procurar ter na minha vida os ensinamentos dele, é eu ter na minha mente, no meu coração, na minha alma,
no meu dia a dia a prática de Jesus. E às vezes nós não temos. E aí nós matamos Jesus nas pessoas, nós matamos Jesus em nós mesmos. Porque onde é que Jesus está hoje? Nós não podemos mais pegar Jesus e pregá-lo numa cruz. Não tem mais, isso aí já foi feito. Aonde é que hoje nós pregamos Jesus? Aonde é que hoje nós matamos Jesus? Cada vez que nós nos fazemos mal, cada vez que nós fazemos mal aos outros, nós estamos condenando e matando Jesus. Cada vez que eu não me respeito, que eu não respeito os outros, cada vez que o meu egoísmo fala mais alto e eu penso mais em mim do que nos outros, cada vez que eu me deixo levar pela ganância, pela desonestidade, pela corrupção, eu estou matando Jesus dos outros. Cada vez que eu tiro o direito dos outros, cada vez que eu humilho os outros, eu maltrato os outros, nesse momento eu estou condenando e matando Jesus. Quer dizer, nós continuamos de uma outra forma, de uma outra maneira, dizendo crucifica-o. Nós continuamos gritando, pedindo a condenação e a morte de Jesus. Como o nosso mundo ainda crucifica Jesus, meus irmãos. Como o nosso mundo ainda mata tantos inocentes pela fome, pela doença, quando não tem como ser atendido. Quantos Jesus são mortos todos os dias no nosso Brasil, nas filas de espera por um atendimento médico, por um medicamento, por um internamento, por uma cirurgia. É Jesus morrendo nas filas. É Jesus sendo desrespeitado nas filas. Quantos Jesus são mortos através da vida de inocentes que são abortados diariamente no mundo inteiro. Toda vez que uma mulher faz um aborto, ela está matando Jesus dentro dela. Ela está crucificando Jesus dentro dela. E até podemos comparar muito com Jesus. Porque se tem alguém que é tão inocente quanto Jesus, é um feto dentro da barriga de uma mulher. Jesus não teve por quem chamar. Jesus não teve a quem pedir socorro. Assim é uma criança quando está sendo abortada. Ela vai chamar por quem? Se quem deveria proteger ela está mandando matar, que é a mãe. Ela vai chamar por quem? Sem ter cometido nenhum erro, nenhum mal, sem ter nenhuma culpa. É condenada à morte antes de nascer. Estamos matando Jesus. Estamos condenando Jesus. Crucificando Jesus. Quando assistimos a essa destruição da nossa juventude, pelo vício do álcool, do crack, da maconha, da cocaína e sei lá mais o que, são outros Jesus sendo condenados à morte e que ninguém faz nada para resolver isso de verdade. É muita conversa e pouca ação. Continuamos, meus irmãos, infelizmente, crucificando e matando Jesus no mundo. Quando nós ferimos os outros pela nossa língua, quando nós levantamos falso às pessoas, quando nós falamos mal da vida dos outros, nós estamos condenando Jesus, porque Jesus está nas pessoas. Que nessa celebração de hoje, a gente possa dizer: Jesus me perdoa. Vamos dizer: Jesus me perdoe, porque ainda hoje eu te condeno, eu te mato pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos direitinho.
pelo meu comportamento. Eu gostaria, meus irmãos, de que nesse momento a gente não está aqui só por estar, não. Nós estamos aqui para ir crescendo na fé. Nós estamos aqui para ir nos assemelhando a Jesus. É para isso que nós estamos aqui. O meu grande desejo é ajudar vocês a serem melhores, a serem mais santos. Por isso nós estamos aqui nessa Sexta-feira Santa. Então agora eu quero lhe fazer um convite. E que você seja muito honesto, muito sincero e muito humilde para reconhecer o que é que você ainda pensa, fala, sente ou faz que é uma condenação a Jesus, que é um matar Jesus outra vez. Pense. E todos nós temos. E eu também estou pensando agora. O que é que você pensa, sente, fala ou faz na sua vida que é uma espécie de condenação a Jesus, de matar Jesus ainda hoje? Pense um pouquinho, todos nós pensando. E agora diga assim comigo: Senhor Jesus, eu não quero te condenar, eu não quero te matar, pelo contrário, eu sou muito grato por tudo que o Senhor fez por mim. E o que eu quero é aprender com o Senhor. Por isso eu te peço, na celebração de hoje, tira da minha mente os pensamentos perversos, as maldades, tira do meu coração os sentimentos malignos, os sentimentos da raiva, da mágoa, do rancor, da intriga, do ódio. Tira da minha língua, Senhor, da minha boca, as palavras de morte, as palavras de condenação, as palavras sujas, feias, maldosas, as palavras pornográficas, indecentes. Tira todas essas palavras, Senhor, da minha língua e da minha boca, e tira da minha vida as ações, os comportamentos, as atitudes perversas, egoístas, gananciosas, desonestas, erradas, para que eu viva desde os meus pensamentos aos meus sentimentos, as minhas palavras e as minhas ações de forma santa. Senhor Jesus, que deu a vida por mim, pregado na cruz, santifique minha vida, que o teu sangue caia sobre mim, lavando o meu corpo, a minha mente, o meu coração, a minha alma e todo o meu ser. Por Jesus, hoje eu te digo obrigado por tudo e fique sempre comigo. Amém. Graças a Deus.